Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou falar desse livrinho aqui, livrinho assim, né? É um livrão, tá? Porque ele é pequenininho, ele tem exatamente 150 páginas. Eu até demorei para ler porque é aquele tipo de livro que você quer que seja enorme. Eu queria que fosse enorme, tá? Mas ele tá aqui correto. O que acontece? Eu vou falar desse livro aqui a primeira vez numa lista, eu vou colocar o link aqui embaixo, da revista Bula, que fala dos 25 melhores romances brasileiros do século XXI. Inclusive, eu pretendo fazer um vídeo só dos livros que eu já li dessa lista. E esse estava já há um tempão na minha wishlist da Amazon, resolvi comprar, eu acho que eu comprei esse mês mesmo. E quando chegou, fiquei surpresa, porque eu jurava que esse livro tivesse, sei lá, 400, 500 páginas, mas não, ele tem... Aí eu comprei esse mês, porque eu fiz o vídeo dos livros que eu comprei, né? Então, aí eu fiquei surpresa, assim, né, com o tamanho dele. Ele não é muito facinho de ler, não, tá? Sabe, ele tem as letrinhas muito pequenininhas, mas enfim, isso não vem ao caso, porque ele é maravilhoso. Como eu estou lendo aos poucos uma tese aí sobre autoficções, né, que eu coloquei o link dessa tese, eu vou colocar de novo nesse vídeo aqui, por ocasião de eu ter lido o livro Divórcio, do Ricardo Lísias. Eu descobri essa tese que fala sobre autoficções. E lendo essa tese, mas eu estou lendo assim bem, né, bem do meu jeito, porque eu não tenho compromisso. Então, essa tese é da Ana Faedrich Martins, vou colocar novamente esse link da tese dela aqui, é uma tese de doutorado. Ela classifica esse livro como se fosse uma autoficção especular. Enfim, tirando essa parte aí de como eu cheguei ao livro, ele é até bem famoso, né? Não sabia. Eu gostei muito desse livro, assim, por vários motivos, né? Primeiro, que tem essa coisa do narrador, mas aqui a gente fica na dúvida se é o escritor ou narrador, mas também não vem ao caso, o que importa é a história. Tem esse narrador que descobre, assim, nos nossos tempos mesmo aqui, nesse tempo contemporâneo e tal, de um antropólogo que se matou eu tô lendo aqui a capinha, tá? Porque ele se matou em 1939 com 27 anos, e quando esse narrador ficou sabendo dessa notícia, ele resolveu pesquisar o motivo desse suicídio do Buell Quine, ou Quine, eu não sei falar o nome dele, tá? Era um americano que estava aqui. E outra coisa que me chamou a atenção é porque ele estava com os índios Craô. Então, assim, isso é verdade, ok? Se não for, eu vou morrer aqui, tá? Então, aconteceu realmente isso. A parte dos Craô me chamou muito a atenção porque eu trabalhei 2 anos no Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, de 2006 a 2008. Inclusive, acho que foi quando esse livro foi lançado, 2006? Tá, acho que foi em 2006. Pelo menos está na ficha aqui, né, catalográfica. Enfim, o que acontece é que eu participei, representando o governo, na época, o governo federal, de uma feira de sementes lá em Tocantins, no Craô, entende? Aí eu falei, meu Deus, os Craô estão aqui, né? E aí, claro, tem aquela identificação, assim, apesar de eu não ser antropóloga, tá? Mas foi uma experiência muito boa. Foi uma, assim, das melhores experiências da minha vida, mas é legal que o narrador daqui meio que desromantiza essa coisa desse convívio com indígenas, né? E eu gostei muito, sabe? Eu fiquei até procurando fotos, mas eu acho que estava num antigo notebook, eu não consigo achar as fotos dessa época que eu passei uma semana lá, no meio do Tocantins, já perto do Maranhão, não tinha telefone nenhum, sabe? Não pegava telefone, tinha que ficar acampada mesmo, e tinha que fazer as necessidades número 2 no mato, com todo mundo olhando, e os índios olhando. Isso me marcou até hoje, porque você tem que superar, sabe? Eu lembro que tinha que jogar umas casquinhas de arroz, enfim... Não, é só porque eu lembrei dessa minha experiência pessoal, e aí eu acho que a gente vai acaba fazendo uma conexão com o próprio livro. E aí esse narrador fica obcecado com essa história, fica totalmente obcecado, e de como o Buell Quine morreu, porque ele se matou. Então ele vai investigar de todas as maneiras, com pessoas que ele trocava cartas, com a família dele, só que
a família dele já até morreu, entende? A mãe, o pai americanos, as pessoas que estavam vivas ainda aqui. Então é tudo realmente, essa autora até fala, é especulação. Ele fica especulando o tempo inteiro. Mas o que é legal é que ele, nessa história de desvendar esse suicídio do Buell Quain, ele acaba repensando a própria vida. Então ele começa lembrando, o narrador, tá, da vida dele com o pai dele, que o pai dele fazia muitas aventuras, inclusive com indígenas também, mas no Xingu, e que ele já estava meio traumatizado, ele tinha uns traumas com o pai dele. Ele vai falar muito do pai dele aqui, sabe? Esse narrador. E tem uma parte, gente, que eu fiquei assim maravilhada, que é quando ele realmente vai atrás de uma pessoa, de um indígena, de um Kraô que supostamente tinha conhecido o Buell Quain, e aí ele vai atrás, ele vai para o Tocantins, demora lá horrores, e ele passa alguns dias, ele passa acho que umas 3 noites lá, e ele fica 3 dias, e ele fica totalmente traumatizado com a experiência do batismo, da experiência de um suposto batismo e tal. Outra coisa engraçada, porque quando eu fui nos Kraô, o antigo governador de Brasília, esse último, Rodrigo Hollenberg, estava lá nos Kraô, porque na época ele era senador e defendia bastante essa causa do Cerrado, estava sendo batizado pelos indígenas. Então, muita coisa do batismo tem aqui, sabe? Muito curioso mesmo. E esse narrador vai lá, e a experiência, gente, é terrível com os indígenas. Ele fica assim, ele se sente sufocado, sem privacidade, ele não quer participar dos jogos que tem lá, das brincadeiras que tem lá, ele não se adapta de jeito nenhum, e aí ele chega ao ponto de falar, cara, agora eu entendi por que o tal do Buell Quain tentou se matou, né? Porque ele, em pouquíssimos dias, né, ficou pirado. Imagina o Buell que teve que ficar muito tempo, entende? E tem um outro narrador também na história que quando muda a letra fica mais ou menos itálico o capítulo, que é cadê eu anotei o nome daqui? O Manuel Perna, que é uma pessoa que trabalharia assim, Sistema Nacional do Índio, é isso? Não era FUNAI na época. E que supostamente também teria conhecido ele. Só que esse cara também morreu muito antes do próprio narrador. Então é tudo especulação, entende? A gente fica sem entender realmente nada. Mas a ficção é assim, é maravilhosa, né? E então, na verdade, são esses dois narradores, mas depois o primeiro narrador fala da especulação desse segundo narrador que teria supostamente, tudo supostamente, convivido com esse... com o Buell, que é o antropólogo, etnólogo, né? E é uma loucura, mas assim, essa parte eu gostei muito, quando ele vai aos Kraô e aí ele fala, cara, é difícil conviver com esses indígenas, realmente é muito diferente e a gente não tem muita convivência, né? Mas você pensa que dentro do nosso país tem pessoas que falam uma outra língua, se vestem de outra maneira, tem relações familiares totalmente diferentes do que a gente possa até imaginar. Então, é louco isso, é muito louco. E aí, uma outra parte também muito boa, já é bem no finalzinho, que eu fiquei até lendo super empolgada, é quando, aí vai ter spoiler, tá? Obviamente, tem desde o início, o próprio pai do narrador, ele vai falando de todos os problemas do pai, aí é problema por problema, aí tem uma situação que acontece com o pai, que ele faz uma ligação com outro americano, e nisso ele já acha que esse americano já com 80 anos, nessa nossa época, não em 1939, quando esse antropólogo morreu, que eles tinham alguma ligação, e aí ele vai atrás também, ele vai para os Estados Unidos, ou seja, o narrador é maluco. Por quê? É maluco que eu falo assim. Ele tenta fazer 1000 relações e aí vai refletir na própria vida dele, entende? E é isso. Não tenho também mais muito o que falar desse livro. Eu adorei. Adorei. Eu acho que eu nunca li um livro tão diferente. Eu sempre falo isso. Esse mês eu estou com muita sorte de livros, gente. Esse tá realmente sensacional. Recomendo bastante. Não só para essa questão da autoficção, porque eu estou fazendo relações, porque eu estou reparando que é o que eu estou mais lendo e é o que eu mais gosto. Apesar de também gostar muito de autobiografia,
de romances, mas é porque aqui já é uma mistura tão louca, é tão híbrido, é tão assim, experimental, né? Tão artístico, não sei, eu acho tão bonito. E é isso, para registrar a minha empolgação com esse livro aqui, tá? Então, espero que tenham gostado do vídeo. Eu vou fazer realmente o vídeo dos livros que eu já li, dos melhores romances brasileiros. E estou reparando também que eu estou lendo muitos autores contemporâneos, o que é brasileiros também, o que é muito bom, e eu gosto também. E é isso, tá? Espero que tenham gostado do vídeo. Um abraço e até o próximo.